Exercício 9, seja f de x igual a x na menos 3 sobre 1 sobre x na sétima. Vamos encontrar então f' de x, a derivada da função f num ponto x qualquer. Então, esse é um exercício que vai nos exercitar o uso da regra da potência, a regra de derivação usada para derivar potências de x. Uma potência, então, x na r, a derivada dessa potência é r vezes x na r menos 1. Então, nós vamos usar esta fórmula. Primeiramente, vamos escrever f' de x, então, igual a derivada desta soma de duas funções, né? X na menos 3 mais 1 sobre x na sétima. Agora, esse termo 1 sobre x na sétima eu vou escrever como uma potência com expoente negativo, expoente menos 7. Né? X na menos 7 é igual a 1 sobre x na sétima. Então eu tenho a derivada de x na menos 3 mais x na menos 7. Então agora eu vou usar a regra da soma, como eu tenho uma soma de duas funções, a derivada da soma é a soma das derivadas. E agora eu tenho dois termos separados, estão prontos para que eu use então a regra da potência. A primeira parcela tem o expoente r igual a menos 3, então usando aquela fórmula ali, derivada de x na r, r vezes x na r menos 1, então dá menos 3, x na menos 3 menos 1. Mesma coisa eu vou fazer com a outra parcela, só que agora r é igual a menos 7, então vai ficar menos 7 vezes x na menos 7 menos 1. Então agora eu vou escrever isso como menos 3 vezes x na menos 4, menos 7 vezes x na menos 8. Poderia deixar a resposta assim, ou posso escrever de uma forma equivalente com expoentes positivos. Posso escrever então isso como menos 3 sobre x na quarta, mais menos 7 sobre x na oitava. E essa é a nossa resposta final. Exercício 11, seja f de x, função definida pela seguinte expressão. Menos 3x na menos 8 mais 2 vezes a raiz de x. Encontre f' de x. Então, a derivada da função f num ponto x qualquer. Então, esse é mais um exercício que usa a regra da potência de derivação. Derivação de uma potência x na r, então, a derivada de x na r, r vezes x na r menos 1. Então vamos derivar a nossa função f, f' de x, a derivada da expressão menos 3 vezes x na menos 8 mais 2 raiz de x. Aquela expressão ali, raiz de x, eu já vou escrevê-la como uma potência x na 1 meio, né? Então isso fica menos 3 vezes x na menos 8 mais 2 vezes, ao invés de raiz de x, então eu escrevo x na 1 meio. Eu noto que eu tenho a soma de duas funções, então eu vou usar a regra da soma, da regra de derivação da soma. A derivada da soma é a soma das derivadas, então isso vai ficar a derivada de menos 3x na menos 8, mais a derivada da segunda função ali, que é 2x na 1 meio. Agora eu observo que eu tenho basicamente potências, mas eu tenho ali constantes multiplicando essas potências. As constantes não atrapalham, né? Constante multiplicando uma função, eu uso então a regra da constante vezes função, que diz que eu posso passar constante lá para fora do símbolo de derivação. Então, na primeira parcela, o menos 3 vai lá para fora, fica menos 3 vezes derivada de x na menos 8, e na segunda parcela, o constante 2 passa lá para fora, fica multiplicando então a derivada de x na 1 meio. Então agora eu tenho ali nas duas parcelas aquelas derivadas que estão prontas para a regra da potência. A primeira ali, o expoente é menos 8, vai ficar menos 8 vezes x na menos 8 menos 1, multiplicando o menos 3. Então eu fico menos 3 vezes menos 8 vezes x na menos 8 menos 1. Então usei a regra da potência ali na primeira parcela. Agora na segunda parcela vai ficar 2 vezes o 1 meio, embaixo o expoente 1 meio, multiplicando então x na 1 meio menos 1, que é menos 1 meio. Então fica 2 vezes 1 meio, x na 1 meio menos 1. Agora 1 meio menos 1 é menos 1 meio, menos 8 menos 1 é menos 9, então eu posso escrever isso como cancelando ali o 2 e multiplicando menos 3 por 8 dá 24. Então fica 24, x na menos 9. Cancelando o 2, fica apenas x na menos 1 meio.
posso deixar a resposta assim, ou escrevê-la de uma forma equivalente, usando os expoentes positivos. Então ficaria 24 sobre x na 9 mais 1 sobre x na 1 meio. Posso deixar a resposta assim, ou usando a definição de raiz quadrada, né, do símbolo, a notação de raiz quadrada, essa potência 1 meio, né, é a raiz quadrada de x. Né? Então, eu posso escrever isso como 24 sobre x na 9 mais 1 sobre a raiz quadrada de x. Exercício 45. Encontre no item A terceira derivada da função f no ponto x igual a 2, onde f de x é 3x² menos 2. No item B, a segunda derivada de 2y dx2 no ponto x igual a 1, onde y é 6x na quinta menos 4x2. E no item C, a quarta derivada de x na menos 3, ou seja, d4 dx4 de x na menos 3, no ponto x igual a 1. Então vamos à solução primeiramente no item A. Derivada, a função é 3x2 menos 2, então a primeira derivada é a derivada da expressão 3x2 menos 2, que então é usando a regra da soma ou da diferença, a diferença das derivadas, a derivada de 3x2 menos a derivada da constante 2, a derivada de 2 é 0, e a derivada de 3x2 é 3 vezes a derivada de x², né, que é 2 vezes, pela regra da potência, né, 2 vezes x na potência 2 menos 1. Então eu fico com 3 vezes 2, 6, x na primeira, que é x. Então 6x é a primeira derivada. A segunda derivada é a derivada da primeira derivada. Então a derivada de 6x. A derivada de 6x é 6 vezes a derivada de x. A derivada de x é 1. Então isso é 6 vezes 1, que dá 6. Então a segunda derivada da função f é constante, ela é igual a 6. A terceira derivada é a derivada da segunda derivada. A segunda derivada é a constante 6. Então a terceira derivada é a derivada da constante 6, que é a derivada de uma constante sempre é zero. Então a derivada f3' de x, ela é zero para qualquer x, especialmente para x igual a 2, que é o número que estávamos tentando calcular. Então, em x igual a 2, ela também vale zero, ela vale zero em qualquer ponto. Então, essa é a nossa resposta para o item A. No item B, vamos calcular a primeira derivada de y, dy dx, a derivada da expressão 6x na quinta menos 4x2, usando então a regra da diferença, isso é a diferença das derivadas. Então a derivada de 6x na quinta menos a derivada de 4x2. Então ali eu tenho agora aquelas constantes 6 multiplicando x na quinta e a constante 4 multiplicando a função x². Regra da constante vezes função, a constante sai para fora do símbolo de derivação, então fica 6 vezes a derivada de x na quinta menos 4 vezes a derivada de x². Então agora usa a regra da potência, a derivada de x na quinta é 5 vezes x na 5 menos 1, é 4, e a derivada de x na 4 é 2x, né? Então fica 6 vezes 5, x na 5 menos 1, menos 4 vezes 2, x na 2 menos 1, que dá 1, vai ficar a derivada 2 vezes x na primeira, que é 2x. Então eu fico com 6 vezes 5, 30, x na quarta, menos 4 vezes 2, 8x. Então essa é a derivada primeira, né, dy dx. Derivada segunda agora, então, d2y dx2, num ponto x qualquer, é a derivada da derivada primeira. Então é a derivada da expressão 30x na quarta menos 8x. Então, derivada da diferença é a diferença das derivadas, então ficou a derivada de 30x na quarta menos derivada de 8x. Uso a regra da constante vezes a função, coloco a constante lá para fora, 30 vezes derivada de x na quarta menos 8 vezes a derivada de x. A derivada de x é 1 e a derivada de x na quarta, pela regra da potência, é 4 vezes x na terceira, né, ou 4 vezes x na 4 menos 1. Então fico com 30 vezes 4, x na 4 menos 1, menos 8 vezes 1. Então isso dá 4 vezes 30, 120, x ao cubo
menos 8. Então, isso é o valor da derivada num ponto x qualquer. Nós queremos calcular essa derivada segunda num ponto x igual a 1. Então, basta eu fazer x igual a 1 na expressão dentro do quadradinho rosa ali. Então, fica 120 vezes 1 ao cubo menos 8. Isso dá 112. Esse é o valor, então, da derivada segunda no ponto x igual a 1. Para o item C, queremos a derivada quarta no ponto x igual a 1. Então, primeiro, a derivada primeira. Então, x, derivada de x na menos 3, regra da potência, menos 3 vezes x na menos 3 menos 1, fica menos 3 vezes x na menos 4. Derivada segunda, então agora a derivada da derivada primeira, então a derivada de menos 3 vezes x na menos 4, coloca a constante lá para fora, o menos 3, usa a regra da potência, menos 4 vezes x na menos 4 menos 1, então fica menos 3 menos 4, 12, x na menos 5. Derivada terceira é a derivada da derivada segunda, então a derivada de 12 vezes x na menos 5, coloca a constante 12 lá para fora, usa a regra da potência, fica menos 5 vezes x na menos 5 menos 1, então menos 5 vezes 12, então menos 60, x na menos 6. Agora a derivada quarta é a derivada da derivada terceira, então a derivada de menos 60x na menos 6. Coloca a constante menos 60 lá para fora, usa a derivada, a regra da potência para calcular a derivada de x na menos 6, que é a menos 6, x na menos 6 menos 1. Então fica com menos 60 vezes menos 6, que dá 360, vezes x na menos 7. E essa então é a derivada, a quarta derivada, né? A derivada quarta da função x na menos 3, é 360 sobre x na sétima. Queremos essa derivada no ponto x igual a 1. Então fazemos aí x igual a 1 na expressão dentro do quadradinho rosa. Então fico ali com 360 dividido por 1 na sétima, 360 dividido por 1, que é igual a 360. Exercício 55. Encontre as coordenadas de todos os pontos no gráfico da curva 1 menos x², nos quais a reta tangente passa pelo ponto com coordenadas 2, 0. Então aí está o gráfico da nossa curva, a parábola, né? 1 menos x². Aqui está aí uma reta, aí está o ponto 2, 0, né? Ponto com coordenada 2, 0. Então nós queremos encontrar coordenadas de todos os pontos do gráfico de 1 menos x², nos quais a reta tangente à parábola passa pelo ponto 2, 0. Aqui está uma reta tangente, mas ela não passa pelo ponto 2, 0, então isso não nos interessa. Aqui está uma outra reta tangente, a parábola 1 menos x², mas essa reta tangente não passa pelo ponto 2, 0, então ela não nos interessa. A reta que nos interessa é essa aqui. Essa é uma reta tangente, ela passa pelo ponto 2, 0, então me interessa as coordenadas daquele ponto ali em verde. As coordenadas, eu vou chamar a coordenada x de C, e coordenadas y, consequentemente, vai ser 1 menos c². Existe uma outra possibilidade, uma outra reta tangente em outro ponto, que também passa pelo ponto 2, 0. Essa é a segunda reta aí. Então eu vou ter mais uma possibilidade lá. Também vou chamar genericamente de C, a ser encontrado. Então, coordenada y é 1 menos c², porque esses pontos são pontos de tangência, pertencem à curva. A curva tem a equação 1 menos x². Então, se a coordenada x é c, a coordenada y é 1 menos c². Então, agora vamos usar o fato que eu tenho uma reta tangente no ponto x igual a c. Vamos supor, então, que eu tenho uma reta tangente em x igual a c. A equação dessa reta tangente é y menos f no ponto C dividido por x menos c igual a derivada f' no ponto C. A derivada é a inclinação dessa reta tangente. A nossa função
f de x é 1 menos x quadrado. Então, a derivada é a derivada de 1 menos x quadrado, que é a derivada de 1, que vai dar 0, menos a derivada de x quadrado, que é 2x. Então, tenho menos 2x, é a derivada f' de x. Então, a equação da reta tangente à curva no ponto x igual a c é y menos f de c é 1 menos c quadrado. Então, coloquei dentro do parênteses ali 1 menos c quadrado, que corresponde a f de c, dividido por x menos c, igual a menos 2 vezes c, que é o valor, então, da derivada no ponto c. Então, posso reescrever essa equação assim: y menos 1 mais c quadrado dividido por x menos c, e isso deve ser igual a 2. Essa é a equação da reta tangente à curva no ponto x igual a c. Não usamos ainda a condição de que ela deve passar pelo ponto com coordenadas 2, 0. Então, se eu substituir o x por 2 e o y por 0, essa equação deve ser satisfeita. Então, como ela passa pelo ponto 2, 0, a equação é satisfeita se eu substituo o x por 2 e o y por 0. Então, 0 menos 1 mais c quadrado, dividido por 2 menos c, deve ser igual a menos 2 vezes c. Então, agora eu tenho uma equação que envolve apenas uma incógnita, a minha incógnita c. Então, posso reescrever essa equação assim: c menos 1 igual a menos 2c vezes 2 menos c. Então, reescrevendo assim, c menos 1, multiplicando ali, menos 2c vezes 2 dá menos 4c, menos 2c vezes menos c dá mais 2c quadrado. Então, essa equação vai ser uma equação quadrática, posso reescrevê-la assim: c quadrado menos 4c mais 1 igual a 0. Então, é uma equação quadrática, vou resolver aí por Bhaskara. Vou usar a forma de Bhaskara, então menos 4, mais ou menos a raiz de menos 4 quadrado, menos 1, menos 4 vezes 1 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Então, ali eu vou ter menos 4 dá 4, mais ou menos a raiz de 16 menos 4, 12, sobre 2. A raiz de 12, também eu posso escrever como 2 vezes a raiz de 3. Então, eu tenho 4 mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2, simplificando ali, dividindo tudo por 2, fica 2 mais ou menos a raiz de 3. Duas soluções, então, para a minha equação quadrática. Uma é 2 mais raiz de c, que é aproximadamente 3,73, e a outra solução é 2 menos raiz de 3, que é aproximadamente 2,27. Então, temos aí as duas coordenadas x daqueles pontos que estávamos procurando, né? Os pontos em verde ali no gráfico. Vamos agora encontrar as coordenadas y. Se c é 2 mais raiz de 3, então a coordenada y é 1 menos c quadrado. Fica 1 menos 2 mais raiz de c quadrado, aí fazendo a conta. Fica 4, dentro do parênteses eu tenho 4 mais 4 raiz de 3 mais 3, né? Multiplicando tudo por menos 1 ali dentro do parênteses, trocando o sinal, simplificando, fica menos 6 menos 4 raiz de 3. Então, um dos pontos que estávamos procurando tem coordenadas 2 mais raiz de 3 para x e coordenada y menos 6 menos 4 raiz de 3. O outro ponto, eu uso então que c pode ser menos 2 raiz de 3, aí, então o valor de 1 menos c quadrado fica 1 menos 2 menos raiz de 3 ao quadrado. E calculando aquele quadrado e simplificando, então dá menos 6 mais 4 raiz de 3. Então o outro ponto que estávamos procurando tem coordenadas x 2 menos raiz de 3 e coordenadas y menos 6 mais 4 raiz de 3. Exercício 59 mostra que o triângulo formado por qualquer reta tangente ao gráfico da curva y igual a 1 sobre x para x positivo e pelos eixos coordenados tem uma área de 2 unidades quadradas. Então a ideia é a seguinte: aqui está a curva
1 sobre x para x positivo. Vou pegar aqui um ponto qualquer, esse ponto ali marcado no gráfico, vou pegar a reta tangente, esse ponto tem coordenadas C, né? Vou pegar a reta tangente, essa reta tangente toca ali nos eixos, formando então um triângulo. Esse triângulo deve ter área 2, isso é o que devemos mostrar para qualquer C. Então, se eu pego um valor de C diferente, né, um outro ponto de tangência, esse outro triângulo aqui, quando tocar formado ali pela reta tangente e pelos eixos coordenados, também deve ter área 2, assim como esse outro e qualquer outro, para qualquer valor de C. Então, para qualquer ponto ao longo da curva 1 sobre x, né? Então, eu tenho a curva ali 1 sobre x, pego um ponto qualquer no gráfico, coordenada x desse ponto eu chamo de C, coordenada y, obviamente é 1 sobre C, já que esse ponto pertence à curva com a equação 1 sobre x. Aqui então está a reta tangente, ela toca no eixo do x, no ponto com coordenada x igual a L, ela toca no eixo do y com coordenada y igual a H, formando meu triângulo. Meu triângulo então vai ter base L, altura H, portanto área L vezes H sobre 2. Vamos agora então calcular L e H, usando então que esses pontos são pontos de intersecção da reta tangente com os eixos coordenados. Então, primeiramente, vamos obter a equação da reta tangente num ponto com x igual a c qualquer. Então, isso é y menos f de c sobre x menos c igual a derivada da função f no ponto c. Minha função f de x é 1 sobre x, né, que é x na menos 1. Então, a derivada, então o valor dela no ponto C é 1 sobre C. A derivada dela, então a derivada de x na menos 1, posso usar a regra da potência, então fica menos 1 vezes x na menos 1 menos 1. Então, menos x na menos 2. Então, f' de C é menos c na menos 2, ou menos 1 sobre c ao quadrado. Então, substituindo ali na fórmula da reta tangente, então eu tenho a reta tangente em x igual a c, tem essa equação. 1 menos o valor da função em c é 1 sobre c, sobre x menos c, igual ao valor da derivada, que então é menos 1 sobre c quadrado. Eu vou isolar a variável y, então colocar então y como função de x, então deixando y como função de x, 1 menos y menos 1 sobre c igual a x menos c vezes menos 1 sobre c quadrado, então fica menos x sobre c quadrado, e somando então com 1 mais 1 sobre c a ambos os lados, ou passando aquele menos 1 sobre c para o outro lado, então y fica isolado em função de x como menos x sobre c quadrado mais 2 sobre c. Então agora nós vamos calcular L e H. L é a intersecção da reta tangente com o eixo x, né? A intersecção da reta tangente com o eixo x é o ponto com coordenadas x igual a L, y igual a 0. Então, esse ponto deve satisfazer a equação dentro do quadrado ali em vermelho, né? A equação da reta tangente. Então, substituindo y por 0 e x por L, essa equação é satisfeita. Então, agora eu posso isolar L, né? Dizer que L sobre c quadrado é igual a 2 sobre c. Então, L é igual a c quadrado, 2c quadrado sobre c, simplificando já, então L é igual a 2 vezes c. E essa 2 vezes c, então, é a base do triângulo. A intersecção com o eixo y acontece no ponto com coordenadas x igual a 0 e y igual a h, onde h é justamente a altura do triângulo. Então, se eu substituir y por h e x por 0, a equação da reta tangente ali é satisfeita. Então, eu fico com a equação h igual a menos 0 sobre c quadrado igual a 2 sobre c. Logo, h igual a 2
sobre C, esse é o valor da altura do triângulo. Então, o triângulo tem área base vezes a altura sobre 2, então LH sobre 2, então fica 1/2 vezes a base 2C vezes a altura 2 sobre C, então simplificando ali dá 2. Então provamos que a área de qualquer triângulo obtido dessa forma, né, com a reta através da reta tangente da intersecção com os eixos coordenados, esse triângulo tem área 2. O exercício 69, encontre todos os pontos onde f não é diferenciável. Justifique a sua resposta. A nossa função no item A, f de x é o módulo de 3x menos 2. No item B, f de x é o módulo de x² menos 4. Então, solução para o item A. Função f de x é um módulo de 3x menos 2. O módulo de 3x menos 2 pode ser definido assim, por duas partes, dois pedaços. Ou é igual a 3x menos 2, se 3x menos 2 for maior ou igual que zero, ou igual a menos isso, menos 3x menos 2, se 3x menos 2 for menor que zero. Então, isolando ali x, eu tenho que a equação, a desigualdade 3x menos 2 maior ou igual que zero é satisfeita se e somente se x for maior ou igual que 2/3, e a outra 3x menos 2 menor que zero é satisfeita se e somente se x for menor que 2/3. Então, a minha função f de x pode ser escrita assim, 3x menos 2, se x maior que igual que 2/3, e 2 menos 3x se x for menor que 2/3. Então, agora, obviamente, é uma função diferenciável em qualquer ponto que seja diferente de 2/3, né? Porque fora desses pontos do ponto de quebra ali, a função é sempre definida através de uma equação linear, uma reta, que é certamente diferenciável em qualquer ponto. Então, o único ponto que talvez ela não seja diferenciável seja o ponto x igual a 2/3, que é justamente o ponto de quebra da definição dela. Então, vamos tentar calcular a derivada ali neste ponto x igual a 2/3. Seria o limite para h tendendo a zero da expressão f de 2/3 mais h menos f de 2/3 sobre h. Como a função está definida por partes, e o 2/3 é justamente esse ponto de quebra, a expressão 2/3 mais h, ela pode adquirir sinal positivo ou negativo dependendo do sinal de h. Se h é positivo, então 2/3 mais h é positivo. Então, nesse caso, como h está tendendo a zero pela direita, eu vou usar a definição f de x igual a 3x menos 2 para calcular a expressão f de 2/3 mais h. Eu noto que f de 2/3 é um módulo de 3 vezes 2/3 menos 2, isso é zero, né? Módulo de zero que é zero. Então, usando então f de x igual a 3x menos 2, ali para calcular aquele termo, f de 2/3 mais h, né? Então isso fica com um limite de, quando h tende a zero pela direita, da expressão então 3 vezes 2/3 mais h menos 2. Menos 0, 0 é o valor da função em 2/3 dividido por h. Então, multiplicando ali por 3, 3 vezes 2/3 dá 2, 3 vezes h dá 3h, menos 2, dividido por h. 2 menos 2 eu posso cancelar, então fica o limite, h tendendo a zero, 3h sobre h, cancelo h, fica o limite da constante 3 quando h tende a zero pela direita, isso dá 3. Vamos ao limite pela esquerda agora. Quando h tende a zero pela esquerda, o h é negativo, então 2/3 mais h fica menor que 2/3. Então, para calcular o valor da expressão f de 2/3 mais h, eu devo usar o valor, a expressão f de x igual a 2 menos 3x, já que 2/3 mais h será menor que 2/3, já que h estará tendendo a zero pela esquerda, por valores negativos. Então, usando de novo que f de 2/3 é zero, então eu tenho 2 menos 3 vezes 2/3 mais h. Então, usando a função 2 menos 3x, e substituindo x por 2/3 mais h. Então, trabalhando ali no numerador, simplificando, multiplicando, então, 3 vezes 2/3 dá 2, 3 vezes h dá
3. Então eu tenho 2 menos 2 menos 3h. 2 menos 2 eu cancelo, fica menos 3h sobre h, esse menos vai lá para fora, então fica menos o limite de 3h sobre h quando h tende a zero pela esquerda. Cancelo o h agora, né, numerador e denominador, fico com menos o limite da constante 3 quando h tende a zero pela esquerda, então isso dá menos 3. Então esses dois números aí são diferentes, os limites laterais dessa expressão são diferentes, então o limite bilateral não existe. Esse limite aí, quando h tende a zero da expressão f de 2/3 mais h menos f de 2/3 sobre h, esse limite não existe, o que indica que a função não é diferenciável no ponto x igual a 2/3, né? Porque esse seria o valor da derivada dela em 2/3. Então f' de 2/3 não existe, né? E então me diz que a função não é diferenciável no ponto x igual a 2/3. Concluímos então que f é diferenciável em todos os pontos, exceto no ponto x igual a 2/3. A título de ilustração, eu coloco aí o gráfico da função, né, módulo de 3x menos 2, no formato de V, e o vértice do gráfico ocorre justamente no ponto onde ela não é diferenciável, né, no ponto x igual a 3, naquele ponto nós vemos que não existe reta tangente a essa curva aí. No item B, a função f de x é definida como sendo um módulo de x quadrado menos 4. Então vamos ver onde ela não é diferenciável. Módulo de x quadrado menos 4, então é definido por partes assim, ela é igual a x quadrado menos 4, se x quadrado menos 4 é maior ou igual que zero, ou menos isso, menos x quadrado menos 4, se x quadrado menos 4 for negativo. Vamos examinar o sinal da expressão x quadrado menos 4, para ver onde ela é positiva e onde ela é negativa. Então a parábola que representa a curva y igual a x quadrado menos 4 está ali no gráfico, ela tem raízes 2 e menos 2. Essa parábola está acima do eixo x, ou seja, x2 menos 4 é maior ou igual a zero. Se x estiver à esquerda do menos 2, então x menor ou igual que menos 2. Além disso, ela pode estar acima do eixo do x se x estiver à direita de 2, ou seja, maior ou igual a 2. E ela será negativa, x2 menos 4 será negativo se x estiver entre as raízes, entre menos 2 e 2. Então agora a função f de x, o nosso módulo de x2 menos 4, pode ser escrita assim, com 3 pedaços. x2 menos 4, se x for maior ou igual que 2. 4 menos x2, se x estiver entre menos 2 e 2. E novamente x2 menos 4, se x for menor ou igual que 2. Então agora vamos ao cálculo, a tentativa do cálculo da derivada dessa função nos pontos de quebra aí da definição da função. Essa função ela é obviamente diferenciável em toda a reta real, exceto talvez nos pontos x igual a 2 e x igual a menos 2. Porque os pedaços que fazem parte da definição dela são funções diferenciáveis, né? São polinômios de segundo grau. X quadrado menos 4 e 4 menos x2 são diferenciáveis em toda parte. Então, o único problema então, dessa função é talvez nos pontos de quebra, x igual a 2 e x igual a menos 2. Então, primeiramente, vamos mostrar que ela não é diferenciável em x igual a 2. Para isso, vamos calcular o limite pela direita da expressão f de 2 mais h menos f de 2 sobre h. Esse limite é importante na hora de calcular a derivada da função f no ponto x igual a 2, que é um dos pontos de quebra. Então, pela direita, o h é maior que zero. Logo, 2 mais h é maior do que 2, assim,
para calcular f de 2 mais h, eu preciso usar a definição f de x igual a x² menos 4. Então, usando isso, substituindo x por 2 mais h, eu vou ficar com 2 mais h ao quadrado menos 4, menos f de 2. F de 2 é módulo de 2 quadrado menos 4, que é 0, né? Dividido por h, denominador h. Então, expandindo ali o quadrado, então fico com um limite, quando h tende a 0, pela direita, quadrado de 2 mais h é 4 mais 4h mais h ao quadrado. Menos 4, menos 0, esse é o numerador, dividido por h. Então, cancelo 4 com menos 4, já coloco o h em evidência, fico com um limite, então quando h tende a 0, h vezes 4 mais h, dividido por h. Então agora eu posso simplificar ali, cancelar o h, então h igual a 0 do denominador vai embora. Eu fico com o limite, então, quando o h tende a 0 pela direita, da expressão bem mais simples, que é 4 mais h. Então agora eu posso fazer o h igual a 0 para calcular esse limite, então fica 4 mais 0, que dá 4. Então esse é o limite pela direita daquela expressão, f de 2 mais h menos f de 2 sobre h é 4. Vamos agora calcular o limite pela esquerda da mesma expressão. F de 2 mais h agora será calculado de uma maneira diferente, porque 2 mais h será menor do que 2, já que h é negativo, h está tendendo a 0, é próximo de 0, mas negativo. Então, a expressão que eu tenho que usar para o valor da função é 4 menos x2, já que 2 mais h é próximo de 2, mas menor do que 2. Então, f de 2 mais h é 4 menos 2 mais h ao quadrado, isso que eu tenho no denominador. Menos o 0, que é o f de 2, sobre h, que é o denominador h. Expandido o quadrado, já trocando o sinal dos termos. Então, 4 menos 4, menos 4h, menos h2, sobre h. 4 menos 4 eu cancelo. Coloco em evidência menos h. Aí eu, dentro do parênteses, sobra 4 mais h, dividido por h. Eu posso, então, cancelar h, denominador e numerador antes do cálculo do limite. Coloco o menos lá para fora, fica menos o limite quando h tende a 0 pela esquerda da expressão 4 mais h. Então, substituindo h por 0, fica menos 4 mais 0, que dá menos 4. 4 é diferente de menos 4, esses limites são diferentes, então, pela direita, a expressão tende a 4, pela esquerda tende a menos 4. Conclusão: o limite bilateral dessa expressão não existe, mas essa é a definição de derivada no ponto x igual a 2. Então, podemos concluir que f de 2 não existe. Agora vamos verificar a diferenciabilidade da função em x igual a menos 2. Já sabemos que em x igual a 2 ela não é diferenciável. O outro ponto de quebra, então, na definição da nossa função é x igual a menos 2. Então, vamos calcular o limite, quando h tende a 0 pela direita, da expressão f de menos 2 mais h, menos f de menos 2 sobre h. Quando h tende a 0 pela direita, h é positivo, então menos 2 mais h está à direita de menos 2, então o x é maior que menos 2. E próximo de menos 2, já que h está tendendo a 0, então a definição da função que eu tenho que usar ali é f de x igual a 4 menos x². Então, fazendo x igual a menos 2 mais h, eu tenho ali 4 menos 2 mais h ao quadrado, menos f de 0, que é o valor da função em menos 2, né? É o valor f de menos 2. Tudo isso dividido por h. Então, calculando aquele quadrado ali, expandido o quadrado, tem um limite, quando h tende a 0 mais 4, menos 4, mais 4h, menos h ao quadrado, dividido por h. Simplificando 4 com menos 4, já colocando h em evidência no numerador, eu tenho um limite quando h tende a 0, h vezes 4 menos h, dividido por h. Antes do cálculo do limite, eu posso simplificar, posso cancelar o h, o numerador e do denominador, então fico com um limite, então quando h tende a 0 mais, da expressão 4 menos h, agora basta substituir o h por 0, então tenho 4 menos 0, que é 4. Quando h tende a 0 pela esquerda, a expressão
f de menos 2 mais h deve ser calculada usando a definição da função f de x igual a x quadrado menos 4. Isso porque o h está tendendo a zero pela esquerda, ou seja, h é negativo, então menos 2 mais h está à esquerda de menos 2, né? Então é menor que menos 2. Por isso f de x é x2 menos 4 para esse caso. Então, substituindo menos 2, o x por menos 2 mais h nessa expressão, eu tenho menos 2 mais h ao quadrado menos 4, menos 0, que é o valor da função em menos 2. Esse é o numerador da fração, o denominador é h. Devemos calcular esse limite quando h tende a zero pela esquerda. Expandindo ali o quadrado de menos 2 dá 4, menos 2 vezes 2 vezes h dá menos 4h, mais h ao quadrado, menos 4, sobre h. 4 menos 4 eu cancelo, já coloco h em evidência, fica então o limite quando h tende a zero, menos h vezes menos 4 mais h sobre h. Simplificando, então, cortando ali o h, fico com um limite quando h tende a zero menos da expressão menos 4 mais h, então agora basta substituir o h por zero para o cálculo desse limite, então menos 4 mais zero, que dá menos 4. Então os limites laterais são diferentes, e isso então implica que o limite bilateral dessa expressão não existe. Mas o limite bilateral dessa expressão, f de menos 2 mais h menos f de menos 2 sobre h, é por definição, né, esse limite quando h tende a zero dessa expressão é por definição a derivada da função f no ponto x igual a menos 2, então eu posso concluir que a derivada f' de menos 2 não existe, e a função então não é diferenciável também em x igual a menos 2. Conclusão, ela é diferenciável em todos os pontos, exceto x igual a 2 e x igual a menos 2. A título de ilustração, coloquei aí o gráfico da função. Vejo que ela tem retas tangentes em todos os pontos, exceto nos dois vértices ali que ocorrem nos pontos x igual a menos 2 e x igual a 2.